Canal Abelhas Biomacatinga, Jornal do ABC, número 99. Eu já fiz vídeo específico sobre o que eu vou falar aqui, que é a questão da quantidade de abelhas por localização, por criação em cativeiro. Mas eu vou aqui tentar reexplicar para o pessoal, que muita gente confundindo as coisas. E a gente vê também, está em muitos grupos, inclusive grupos do Zap da vida, como eu falo. Nesses grupos rola muita coisa, rola dúvida, rola gente falando uma série de coisas e sem muito fundamento, sem embasamento, diria assim. Você que está chegando aqui, peço favor para você assinar o canal, deixar o seu like, tocar o sino para receber outras notificações. Pode ficar a perguntar à vontade e, se puder, propague o vídeo à frente. Inclusive, é muito importante vocês assinarem o canal, gente. Tem várias pessoas que vêem os meus vídeos, mas não assinam o canal. É importante por conta do YouTube, tudo, tem uma série de... realmente nos ajuda muito. Produzimos conteúdo para a internet, especificamente sobre abelhas. Então, eu vou pontuar aqui primeiro a apicultura. Depois a gente fala da meliponicultura. São duas atividades, cuida de abelhas. No caso do Brasil, praticamente a apicultura, eu diria a apicultura nos dias atuais, trabalha com o políhíbrido, que é a africanizada, assim que é tratado, e foi uma... Inclusive tem aqui, eu vou deixar para vocês, tem um print aqui, veja agora. E vou deixar para vocês na descrição do vídeo como acessar. A gente não fica se baseando em qualquer coisa, tem que ter muito cuidado. Que a gente de saber filtrar, já falei isso para vocês. Mas esse vídeo tem uma reportagem da BBC News. Tem a parte de texto, para quem, sei lá, tiver dificuldade de ouvir. E tem a parte de áudio. O vídeo está lá, o mesmo print que vocês estão viram. E ele fala da contribuição do Kerr. O Kerr, eu já falei muito dele, para mim é um grande cientista, para mim é um ícone, para mim é o maior, talvez da América do Sul, um dos maiores do mundo, toda a história da humanidade. Cientista que foi, só para a gente ter uma ideia, homenageado pela Academia de Ciência Norte-Americana, o primeiro brasileiro, isso não é pouco. O entomologista, e mais especialmente geneticista de insetos, de abelha, maior geneticista do mundo, fez trabalhos formidáveis e, no caso, dois trabalhos que é reconhecido é descobrir a questão da transmissão, da formação de castas nas abelhas gênero Melipona, que é uma determinação já genética. Eu acredito que nas outras tem ainda alguma coisa para ser feita, mas as Melipona, de modo geral, de cada 4 posturas, 25% nasce princesa. Mas foi o trabalho de Kerr, em 1956, ele foi à África e pegou lá na África 51, antes já falar muita coisa, mas agora com a BBC esse trabalho, e aí entra pesquisadores, como o professor lá da Universidade Federal do Ceará, outros, e fala de fato que foram 51 princesas, porque princesa, normalmente o pessoal chama rainha, chama até a produção de rainha, mas princesas de abelhas pegadas na África, acho que na África do Sul, mas numa área mais alta que o nosso semiárido nordestino, e uma na Tanzânia, também África. Então, essas 51, ele copulou, para copular com zangões de diferentes espécies europeias, e era criada num horto em Rio Claro, interior de São Paulo, desde 1956, e tinha uma tela que reduzia, só passava operárias no alvado, e em um determinado momento, é interessante ver esse vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo que vocês estão vendo, para entender como foi esse processo. Foi uma questão lá que uma das pessoas que estava cuidando retirou a tela e aí as abelhas se espalharam, isso no ano de 1957, só para a gente ter uma ideia. No ano de 1960, 3 anos, equivalente 3 anos depois, já tinha atingido o norte do país também, o Rio Grande do Norte chegando em Mossoró, para descambar para o Ceará, vamos imaginar assim. E Dura é a abelha mais produtora do mundo. Discuta, gosta ou não gosta, é a mais produtora. Vocês têm a ver às vezes uns vídeos que eu até posto em alguns grupos, lá na Ásia, esses vídeos são short, e o pessoal com
abelhas General Apis tirando muito mel, mas é uma vez ao ano, eles tiram ali, talvez tire 30, 40 quilos de mel numa única abelha, mas não é o caso para trabalhar dela com aquela espécie de maneira comercial. De modo comercial é a apicultura. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é diferente. Então, o que você tem? Isso é um parâmetro, mas não é uma regra exata, não é equação exata. O que tem, por exemplo, já li muitas cartilhas da Embrapa, o Sebrae e de outros órgãos sobre a quantidade de abelhas no apiário, a criação em cativeiro. Essa quantidade ela deve ficar entre 30 e 40 colônias, sendo que tem uma lá que é muito antiga da Embrapa e o cara fala até de 70, porque ele chega a falar de 70 caixas, colônia, cada caixa é só objeto, pode ser chamado de colmeia, de fato é uma colmeia, por conta do ambiente. Tem uma coisa chamada, que é muito usada na minha área, que é a zootecnia, que é capacidade de suporte. O ambiente vai determinar a quantidade de indivíduos vivos que você pode ter naquele ambiente, por área. Seja metro quadrado, seja hectare, que é quadrado também, tarefa, que é quilômetro quadrado. Então ali é o que vai determinar o que tem de oferta de alimento, é o ambiente. E as abelhas, a oferta de alimento são as plantas. Então existe uma recomendação, mas digamos, a mais de 70 caixas no mesmo ambiente, as abelhas vão competir entre si de uma tal maneira que a competição intraespecífica trata de uma espécie entre aspas, e na verdade ali são bichos que têm 6 genomas diferentes. É complicado entender isso, mas sim. Então assim, a recomendação que eu digo aqui para vocês é não colocar muitas abelhas que vocês não vão ter lucro. Melhor você fazer apiário pelo menos a 2 km de distância, claro, dependendo da oferta. E manter ali no cada apiário umas 30 e pouca, 40 caixas. Essa é uma recomendação. Sobre o caso, aí tratamos da apicultura. No caso da meliponicultura, aí é algo diferente. No caso da meliponicultura, um cuidado deve existir é não misturar espécies. Já falei isso em vídeo. Ou prestar atenção pelo menos o nicho ecológico das espécies. Ou seja, ver o que elas fazem. Não dá para ficar enchendo de diferentes abelhas. Isso aí não é um procedimento adequado. O certo é colocar em cada ambiente, mesmo que seja tão próximo, mesmo que não seja tão longe, mais uma espécie. Só a quantidade de espécies. Por quê? Se você enche de abelhas de diferentes espécies, o que pode acontecer é o processo chamado, eu já tratei em vídeo, não é meu, é o parasitismo social interespecífico. Ou seja, o parasitismo social interespecífico quer dizer abelhas vão parasitar as outras quando é de outra espécie, principalmente introduzidas. Vejo vários caras, o cara introduziu, levou para o litoral pernambucano tubuna. Colocou lá, elas parasitaram abelhas como, por exemplo, a Orosul nordestina. Trouxe também não sei da onde, provavelmente do Maranhão, ou de outra parte do norte do Brasil. Maranhão, uma parte do estado, é no Nordeste, pertence ao Nordeste do estado, mas uma parte, mais da metade do Maranhão está na região norte, de fato, e a Amazônia. O bioma é a Amazônia. Trouxe tiúba, botou, as Orosul nordestina parasitaram as tiúbas. Então essa é uma recomendação que eu faço. E a quantidade, não adianta. Muita gente já pergunta, por que você não tem tantas abelhas? Eu tenho uma quantidade. Se eu aumentar de uma maneira demasiadamente, vamos pensar, daqui a pouco eu tenho 150, 170, 180, 200, 300, vai faltar alimento para essas abelhas. Ainda que eu tivesse, mesmo dentro de um local, um alto fornecimento de alimento, ainda ia faltar. A competição ia ser grande, até porque elas não voam muito, elas não voam uma distância muito longe. Então a recomendação é quantidade de abelhas, respeitando a capacidade de suporte. Entendo que a capacidade de suporte é a quantidade de organismos vivos que você pode manter num determinado ambiente. Não adianta você aumentar demais. Se aumentar, ele vai ter competição, no caso aí, intraespecífica, entre indivíduos da mesma espécie. Mas quando
criação que é um meliponário, você tem várias espécies, aí é interespecífico, entre espécies diferentes. Então fica aqui essas dicas, espero que vocês pensem nisso, quem vai assistir o vídeo, quem está vendo o vídeo, e não incorra que isso é um erro, tá? Então não façam isso, porque você pode ter prejuízo, não é prejuízo pequeno não, uma abelha custa caro, só é você olhar aí pesquisar aí quanto custa uma abelha, uma colônia, e o trabalho que você tem que perder o bicho, não é nada interessante. Então é isso. Resumo até de vídeos que eu já fiz anterior, se a gente for pensar. Obrigado por ter assistido o vídeo. Propaga o vídeo à frente. Você que está chegando aqui pela primeira vez, acho que vale você dar o seu crédito. Até o nosso próximo encontro.